Você já leu um livro incrível? Tão incrível que no final dele você ficou assim: meu Deus, eu preciso assistir isso em formato audiovisual. Então você começou a fazer fancast, fez edit, fez propaganda e um dia, do nada, você recebe a notícia que alguma produtora comprou direitos autorais do seu livro. Você ficou animado, combinou roupa, combinou comida, combinou com seus amigos como vocês iam assistir e no dia da estreia você foi lá, assistiu e o filme era horrível. Se isso aconteceu com você, esse vídeo é pra você. Olá, meu nome é Samara Norberto, esse é o Estúdio Pitanga e hoje eu vim falar pra você por que nem todo livro deve virar uma adaptação cinematográfica. Ah, mas Samara, então você tá me dizendo que todas as adaptações literárias são ruins e que nenhuma deveria existir? Calma, que eu não disse isso. Adaptações literárias, existem muitas que são boas, são obras-primas, por exemplo. Eu gosto muito das adaptações de Jogos Vorazes, eu gosto muito das adaptações de Fazendo Meu Filme, as Crônicas de Nárnia são muito boas, entre Romeu e Julieta. Existem muitas adaptações literárias que são muito boas, mas existem outras que são muito ruins. Por exemplo, o filme de Percy Jackson, Amor e Gelato, o Morro dos Ventos Uivantes, entre várias outras por aí. Agora a questão é, pra gente entender por que um livro não deve ser adaptado, a gente tem que entender primeiramente duas coisas. Qual é a diferença de um livro poder ser adaptado e um livro ter estrutura para ser adaptado? A diferença de um livro que pode ser adaptado e a diferença de um livro que tem estrutura para ser adaptado é uma coisa muito fácil de se resumir. O que é um livro que pode ser adaptado? Qualquer livro. Geralmente são aqueles livros ali que estão fazendo um burburinho, best-sellers. Aí as produtoras ficam assim de olho e ficam assim, eu vou fazer um dinheirinho com isso daqui, porque os leitores são um tipo de público muito fiel. Então eles vão aqui e vão assistir e é isso, pode dar muito certo e pode dar muito errado. E agora, o que é o livro que tem estrutura para ser adaptado? É aquele livro que quando vai para o audiovisual, a essência dele consegue permanecer. Porque uma coisa que nós leitores precisamos entender é que o filme, a série, nunca vai conseguir ser 100% fiel ao livro. Porque nós estamos falando de duas estruturas diferentes. E essa é a grande questão do porquê nem todo livro consegue ser adaptado. Um grande exemplo disso é, por exemplo, uma cena. Na cena de um filme, o personagem vai estar sentado na mesa dele, na casa dele, comendo cachorro quente. E você vai ver isso. Agora, como geralmente essa cena poderia ser narrada num livro? Num dia primaveril, um dia os pássaros cantavam levemente e as flores cresciam de forma extraordinária. Uma jovem de 23 anos, de cabelos lisos ruivos, com olhos pretos, cor de oliva, estava na sua casa sentada em uma cadeira de madeira, enquanto comia um cachorro-quente com presunto, queijo, blá, 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 enquanto expendiam seus pensamentos e eles falavam, nossa, que deleite de cachorro-quente. Entendeu a diferença agora? Um filme, uma série, geralmente sempre vai ser mais direto, e agora um livro vai ser mais detalhado. Mas por que disso? Enquanto audiovisual você só precisa prestar atenção, no livro você precisa se imergir dentro daquela narrativa. Mas como assim? Eu não preciso me imergir na narrativa audiovisual? Claro que você precisa, mas ele já tá te entregando todo o cenário, toda a estrutura, toda a história de uma forma mais direta, onde você já tá visualizando e é isso, já estão te explicando bonitinho. Agora não, no livro, como é escrito, você precisa juntar cada detalhezinho aí para você conseguir imaginar da forma como o autor estava escrevendo. Então nós precisamos entender que um filme vai ser muito mais direto do que um livro, porque um livro vai ter muito mais detalhes, ele vai ter ali geralmente o pensamento do personagem, vai ter a descrição do ambiente, vai geralmente te dar um contexto histórico ali de várias situações que estão acontecendo ao mesmo tempo, e isso vai fazer com que ele seja mais rico, tenha mais nutrientes, tenha mais especificidades. Agora já no filme, numa série, tá tudo prontinho pra você só precisa assistir e ver. E esse é o nosso primeiro fator, são duas estruturas diferentes, porque
são vistas, são consumidas de forma diferente. Agora, a segunda coisa é o fator psicológico. A forma como você se imerge no filme, a forma como você se relaciona com o livro são totalmente diferentes. Então, você precisa entender que são duas estruturas cinematográficas, estruturas de escritas diferentes, estruturas de consumo diferentes, e a segunda é uma estrutura psicológica. Vai ser totalmente diferente a forma como você se relaciona com sentimentos, como sentimentos são provocados em você através de um livro, de como os sentimentos são provocados em você em um filme. Filmes e séries são muito mais visuais. Ali não, o livro ele vai querer te tocar no seu sentimento, não que o filme não toque, mas ele precisa tocar essas emoções em você, ele precisa ser muito mais detalhista para conseguir gerar ali dentro de você aquela comoção, porque nós humanos temos uma facilidade muito grande em ter compaixão com aquilo que vemos, mas quando escutamos algo, né, não tem tantos detalhes, geralmente não é tão fácil assim. Então, é o fator de estrutura, o segundo é o fator psicológico. Quais são os livros que não podem ser adaptados? Os livros que não podem, não devem ser adaptados são aqueles livros que são muito dependentes dessas duas estruturas, da estrutura de consumo, da estrutura, né, física ali, do como é escrito, e da estrutura psicológica. Porque se o seu livro ali é muito preso, não consegue fluir em outras dinâmicas, ele não vai conseguir ser um bom filme, não vai conseguir ser uma boa série. Bom, pelo menos não uma boa adaptação, não uma adaptação fiel, não uma adaptação que carrega uma essência. Tem um exemplo muito bom disso, que é de uma série de livros chamada Escola do Bem e do Mal, que são uma série de livros muito bem escritas ali, um teen, infanto juvenil, mas são livros muito densos, são livros com muitos detalhes. E a Netflix produziu a adaptação do primeiro livro, e gente, vou ser muito sincera, você sente assim, nem a pitada do cheiro da essência do livro. É um filme que tira muito da narrativa, tira pontos importantes. O problema, eu acho que o grande problema das adaptações são quando elas tiram pontos importantes da série, pontos assim que são essenciais para o crescimento do personagem, para o crescimento da história. Não a alteração, porque alterações são realmente necessárias. E, por exemplo, uma adaptação audiovisual que faz isso muito bem é a adaptação de Percy Jackson, a série. Tiveram algumas mudanças ali do filme e da série, mas são feitas de forma muito respeitosas e que não interferem ali na essência da história, não interferem ali na caminhada dos personagens, o que fazem eles crescerem. Então, assim, se o seu livro é muito dependente daquela estrutura física ali, como a gente falou, ele não é um bom livro para ser feito para adaptação. E esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Se você gostou, deixe o seu like, escreve aqui nos comentários também qual é aquele livro que deveria ser adaptado, qual é aquele livro que não deveria ser adaptado de jeito nenhum. Nos siga nas nossas redes sociais e ouça também o nosso podcast. Então, um beijinho e foi!